delicado. Olá, queridos! Nós estamos hoje em mais uma edição do podcast Identidade PIB. Uma convidada especial hoje que vai falar sua história de vida, sua luta e suas bênçãos, as vitórias que colheu. O nosso roteirista, Rafael Mota, vai apresentá-la. E aí, pessoal, tudo bem? Então, como o pastor disse, nós estamos aqui com a convidada ilustre da nossa igreja, um testemunho de vida muito bonito, 2 filhas lindas, o marido nem tanto, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Com vocês, Stephanie. Olá, pessoal, que prazer estar aqui, né? Tantas pessoas poderiam estar aqui, eu fui convidada, me sinto honrada em estar aqui essa noite. E para você que está assistindo, seja bem-vindo. Realmente seja uma conversa que vai nos edificar. Então vamos lá. Vamos. Como a gente faz todo o início de podcast, Stephanie, nós vamos fazer a seguinte pergunta para você. É um podcast cristão, a gente está buscando conhecer a identidade de Cristo, mostrar para as pessoas como é que é. Conta pra gente, como é que você conheceu a Cristo? Então, eu nasci num lar cristão católico. Então, eu conheci a Cristo através da minha bisavó. A minha mãe, meus pais, em época de férias, mandavam a gente para passar férias na casa da minha bisavó. E ela era uma pessoa evangélica, uma cristã evangélica da primeira igreja batista em Campo Grande. E ela tinha um jeitinho todo especial. Eu fico encantada pensando hoje como que ela teve a sabedoria de fazer isso com os netos. Então, assim, a gente ia, ela levava a gente na igreja dela, a gente ia aos domingos, isso só no período de férias, né? E ela sempre fazia questão de que eu lesse algum versículo da Bíblia para ela. Só que ela falava assim, a gente criança tem preguiça, né? De ler, quer dormir logo, não quer saber de ler. Ela falava assim, lê aqui a Bíblia pra avó, a avó não tá enxergando, a avó não tá conseguindo ler, mas ela é alfabetizada, ela sabia ler, ela usava óculos, mas ela tinha todo esse jeitinho. Então, eu acabei aprendendo Salmo 23 com ela, Salmo 91, Salmo 27. De tanto ler, eu decorei só nesse período de férias. Todos os anos, 2 vezes ao ano. Lembra que tinha aquele livrinho da capinha vermelha, que era de louvor, de música. Então, eu tive esse contato, primeiro contato real, e que me tocou, e que eu gostava de estar nesse ambiente que ela estava, com ela, com a minha bisavó, Dona Martinha. Legal, muito bom. E qual a idade mais ou menos que você tinha nessa época? 8, 10 anos, a gente foi crescendo assim, nesse ambiente legal. dela. Porque, irmãos, como vocês não sabem, eu acabei não anunciando aqui também, mas ela é uma das líderes aqui do nosso ministério também, tá junto com a gente trabalhando no GD Kids. Qual ministério mesmo, hein? GD Kids. GD Kids. E, tá sendo bênção. Mas, então, Stephanie, conta pra gente. Você falou que era de Campo Grande, né? Sim. E como é que você caiu de paraquedas aqui em Itatiaia? Como é que foi isso? Então, Conta pra gente. Eu me casei com o Erley, né? Meu esposo, isso aí ele é militar. Ele também é evangélico, nasceu num lar evangélico. Eu comecei a ir pra igreja com ele, né? Depois que ele se casou. Depois que a gente se casou. E a gente era de Juiz de Fora, a gente veio de Manaus para Juiz de Fora, transferido. Ele veio transferido, né? Pelo Exército. E de Juiz de Fora viemos para Itatiaia, em 2016. Legal. E conta pra gente aí. Meu pai também era militar, mas eu não participei muito dessa vida que fica pulando de coisa e tal. Como é que era a questão de adaptação em igreja? Porque, se eu não me engano, acho que 2 anos você muda e tal. Quando a gente está começando a se envolver com o trabalho da igreja, está começando a fazer amizades fortes e tal, de repente vem uma transferência. Isso foi muito difícil para vocês? Como é que foi? Porque eu sei que aqui em Itatiaia vocês estão há um tempinho maior, graças a Deus. Isso. Mas, e como é que foi esse movimento aí? Foi muito difícil se adaptar sempre a uma nova igreja, a uma nova família, né? Porque a igreja é uma família e os militares têm muito disso também, né? Que eles criam ali um vínculo muito forte, mas de vez em quando eles tem que mudar. Não tem jeito. E como é que foi esse momento de adaptação em vocês antes das filhotas? Tá. Conta pra gente. O Erley tem um filho, né? Ele já um primeiro casamento, então a nossa família antes das meninas era eu, o Orley e o Yuri. A gente morou um tempo em São Gabriel, lá na Cabeça do Cachorro, fronteira com a Venezuela.
Lá também a gente tinha uma igreja, né, pequenininha lá, que a gente frequentava. Passamos um tempo em Manaus, tratamento de saúde do Yuri. E a gente frequentava uma capela. E nem sempre está perto e nem sempre a gente consegue encontrar uma igreja que a gente consiga se sentir abraçado. Nem sempre é perto de casa, às vezes é muito longe. E acaba que é um obstáculo. Porque você não tem família. Você não tem a sua família ali, próxima. Então, você quer se pegar em alguma coisa. E nem sempre a frequência é como Deus gostaria que a gente frequentasse. A gente começa a colocar obstáculo. Mas não é fácil. É um desafio muito grande. Você ter que recomeçar em todo o tempo. É meio que um pastorear, né? Só que você vai para a igreja, nesse caso, do Senhor. É um desafio bem grande você se recolocar de novo na cidade, no meio, na comunidade cristã. Vínculos, né? Exatamente. Você tem um bloqueio, assim. No início, você vai não querendo ir. E tem que ter um determinado. Vou e tem que continuar indo. Quando você chegou aqui a Itatiaia, não tinha filhos ainda, não? Não, As filhas não tinha filho, não. Engravidou aqui? Não, eu vim grávida pra cá. Eu cheguei grávida, eu estava de uns 3 meses quando eu cheguei aqui. Como é que foi o processo do nascimento da primeira? Eu soube que teve aí uma intervenção divina no processo. Conta pra gente aí. Foi verdade. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que foi nesse momento do nascimento da minha primeira filha que realmente eu tive um encontro com Jesus. Foi nesse momento. A gente chegou aqui na igreja, a gente chegou em Itatiaia, eu estava com uns 4, 3 meses de gestação, muito início. Quem apresentou a PIB pra gente foi o pastor Ricardo e a Lília, que também são militares, mas não vivem mais aqui hoje, né? Já foram. E a igreja ainda era lá em cima, ali no outro templo. E aí viemos, não conhecíamos ninguém, de novo, vamos recomeçar, uma nova cidade, uma nova comunidade, uma nova igreja, vamos se estabilizar por aqui. Como fazer isso? Sempre quem nos abraça, comunidade cristã, a igreja. Porque fomos muito bem recebidos, muito bem abraçados. Aí chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, depois de mais uns 4 meses, a Alice nasceu. E foi intenso como que a Alice chegou. Um dia antes de eu ganhar a Alice, poucas pessoas sabem disso, eu fui fazer o último ultrassom, e saí do consultório, caminhando ali perto do Royal, por ali, na beira rio ali, né? Eu falei assim, por lei, a gente vinha caminhando, falei, pega um panfleto, vamos voltar a pegar um panfleto pra gente ver a promoção, né? Quando eu parei para pegar um panfleto, uma senhora falou assim pra mim, não conheço, nunca vi, falou assim pra mim, você tá grávida de uma menina, né? Eu falei, Ela não botou a mão na minha barriga, só fez assim, você tá grávida de uma menina, né? Eu falei, Mas Deus mandou te dizer uma coisa, você vai passar por um perrenguezinho, mas Deus vai te dar a vitória. Nossa! Aí eu falei, meu Deus, as pessoas querem falar tanta coisa pra pessoa grávida, né? Tá bom, e fui embora. Aí eu falei, amor, vamos voltar a pegar o panfleto. Eu dei 3 passos, eu e o Orley pra frente. Quando a gente virou, sumiu a mulher. Não tinha como dar tempo dela ter entrado. E eu ia estar vendo ela caminhando. E foi. Quando foi nesse mesmo dia, à noite, umas 11 horas, a minha bolsa estourou. Aí, 11 horas não, minto. Desculpa, me enganei. Quando foi nesse dia, no dia seguinte, umas 10 da manhã, minha bolsa estourou. Aí, 11 horas, fomos pro hospital, tudo certo. Quando eu cheguei lá, vamos fazer uma cesárea. Entrei, fizemos uma cesárea, tudo ocorreu muito bem, graças a Deus. Só que no dia seguinte, tudo foi ao contrário. Eu tive uma hemorragia interna. Meu Deus. Precisei voltar para a sala de cirurgia, muita dor, muita dor, muita dor. Naquele momento eu achei que eu ia morrer realmente de dor. Enfim, tive uma hemorragia interna, tive que voltar para a sala de cirurgia, refazer tudo. E acordei, não sabia nem onde que eu estava, achei que eu tivesse até morrido. Falei, eu morri e me esqueceram aqui. Foi assim, um susto muito grande. Só que na hora que eu acordei, eu fui pro quarto,
eu vi a Jordana, né? Com uma das nossas irmãs também daqui da igreja, com a Helena no colo, com a Alice no colo, e falei assim, não conseguia me esquecer do que a mulher tinha me falado. Uhum. Deus, você vai passar por um perrengue, mas Deus vai te dar a vitória. Pois hoje eu digo aqui que o que me fez lutar foi a palavra dessa mulher. Porque tinha momentos que eu queria desistir, porque eu sentia muita dor. Eu queria minha filha, eu queria sair dali, eu queria sair com a minha filha no colo. E era assim, um sobe e desce. Uma hora eu melhorava, outra hora eu piorava. Aí era infecção, volta. Aí tem que colocar um dreno, volta pra sala de cirurgia. Só que durou um tempinho bom, né? Muito, eu fiquei 15 dias internada. E a sua menina? Então, e aí? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém aqui, não conheço ninguém. Quem é a família que eu tenho aqui? Igreja PIB Itatiaia. Foi quem nos abraçou em oração, em afeto, supriu as nossas necessidades físicas, financeiras, emocionais, espirituais, que nos sustentou em oração. E aí ela teve alta, ela saiu, e eu fiquei. Quem cuidou dela foi a comunidade religiosa, que ficou na casa da Jordana e do Gil, que hoje são padrinhos da Alice. Mas teve muitos irmãos que se revezaram para dar banho, para ajudar. Edivaldo e André emprestaram o carro, porque na época a gente não tinha carro. O Orley tinha que estar todo o tempo indo para o hospital e voltando, indo para o hospital e voltando. Então, assim, a igreja realmente foi quem nos sustentou nesse período. Lógico que, acima de tudo, Deus, né? Mas foi as pessoas que Deus colocou para estar nos sustentando nesse período de grande dificuldade. Foram muitos dias, assim, de provação. Na época, o médico falou assim, essa menina aqui, ela é o Salmo 23. Ele levava os estagiários para ir lá no quarto, falava assim, essa menina aqui, ó, ela é o Salmo 23. Ela passou pelo vale da sombra da morte. E ele falava isso, você falava, se o médico tá dizendo isso... E também teve um período que eu entrava muito na sala de cirurgia. Aí, teve uma hora que eu entrei e o médico falou assim, eu tava tocando um louvor. Aí ele falou assim, aí a enfermeira falou assim pra ele, nossa, doutor, tem até música aqui hoje. Aí ele falou assim, não, isso aqui é pra essa moça aqui, que eu entro no quarto dela, tá sempre tocando um louvor, nós vamos colocar esse louvor aqui hoje. Legal. Então, assim, essas coisinhas que Deus vai mostrando. E foi nesse momento em que eu me encontrei com Jesus, realmente, que eu tive um encontro real com Jesus. Porque Deus me falou assim, eu tinha muito essa coisa, eu não mereço, Deus não me ama, pra quê? Não, eu não sou merecedora de nada. Aí Deus falou assim, eu lembro como hoje, assim, eu escutei Deus falando assim, você realmente não é merecedora do que eu te dou. Mas se eu tô te dando, aceite. Legal, que legal. E aí a Alice foi crescendo, né, desenvolvendo nos seus braços. Como é que foi aí o projeto da segunda filha? Foi projeto? Foi projeto? Não foi projeto. Foi um acidente da pandemia. Eu brinquei. Ficar muito em casa, né? Que a Helena foi um acidente da pandemia. Um acidente preparado por Deus, né? Pra nossa vida aí. Mas ela não foi planejada, não. Ela veio junto com a pandemia, né? E aí, gestar numa pandemia é outro desafio, né? Enquanto tá todo mundo lutando contra a morte, a gente tá lutando com a vida, né? A gente vem cuidando, zelando, com medo. Mas, graças a Deus, na gestação eu não tive nenhum tipo de problema com a Helena. Deu, assim, alguma preocupação, uma apreensão por causa do primeiro parto, aquelas coisas todas? Sim, muito. Fiquei muito apreensiva, chorei muito. Quando eu fui ganhar a Helena, eu falava assim com o médico, eu não quero entrar, eu quero deixar meu corpo aí, quero sair. Tem como eu deixar só o corpo? Aí a anestesista falou assim, olhou lá meu prontuário, né? Falou assim, eu entendo, tô lendo aqui seu prontuário, eu sei tudo que aconteceu, foi eu que tava também. E aí ela falava, não, fica calma. Então aí a gente se preparou, a gente tentou, fez recurso financeiro, contratei enfermeira para ver, a gente fez todos os exames para ver se eu tinha algum problema hemorrágico, alguma coisa, mas não foi nada. Foi realmente acontecido. E aí deu muito medo, sim. Mas e aí, como é que foi? Então, aí Helena nasceu. Ai, que alegria, nasceu, deu tudo certo, meu parto foi ótimo, fiquei tensa, né? No outro dia tudo ok, no terceiro dia viemos para casa. Quando foi no quarto dia de vida, a Helena... O Orley tinha saído para comprar comida. E eu fiquei sozinha com a Helena.
Eu tô amamentando a Helena e coloquei ela pra rotar e tô conversando com ela, assim, né? Quando eu olho pra ela, ela tava toda roxa, assim, ó, dura. Assim, ó. Dura, com o olho arregalado. Você pegava ela assim, ó, girava assim, é dura, igual uma boneca. Aí eu saí pra rua, porque o Orlando tava em casa, tinha ninguém em casa. Aí a minha vizinha saiu e na hora não tinha nada. Eu peguei o telefone, liguei pra polícia. Falei assim, quem vai me socorrer? Aí a polícia veio correndo. Fez a manobra lá com ela. Viemos aqui até pro hospital de Itatiaia. Depois fomos pra Unimed. Os médicos, olha, engasgou. Parecia realmente um engasgo, porque fica cianótico, fica roxo. Volta pra casa, dá mamazinho devagarzinho, de 5 em 5 minutos, de 15 em 15 minutos. E não deu nada, tudo certo, foi um engasgo. Ficamos em casa, isso foi num sábado. No domingo, passamos o domingo todo, assim, cuidando da Helena, de 15 em 15 minutos. Tenso, né? Tenso. Mas eu tava incomodada. Quando foi na segunda, 6 horas da manhã, de novo. Mesmo episódio. Corremos com a Helena pro hospital. E aí, o hospital cheio. Faz exame. Olha, não tá bem, vai internar. Faz exame de Covid, pode ser não sei o quê, pode ser 1 bilhão de coisas. Internou. Quando tá subindo pra internar, a Helena, de novo. Nossa. Em menos de 12 horas, ela teve 2, 3... Aí joga ela no... Aquela coisinha, pastor. Desse tamanho, assim. Joga numa cama imensa, mano. E, mãe, vai pra fora. Como que você larga ali? Criança dura. A enfermeira, todo mundo apreensivo, que é muito pequenininho. Aí, nessa hora, eu me desesperei. O Orley falava assim, Deus tá cuidando, Deus tá cuidando. Eu falava, eu sei que Deus tá cuidando, mas eu não sei qual é o plano de Deus. Meu medo, eu sabia que Deus estava cuidando, só que a gente não sabe qual é o plano do cuidado de Deus. Se a vida da Helena era para durar 5 minutos, 1 dia, 12 dias, 10 dias. Esse era meu medo. E que Deus confortasse o meu coração para que eu não me revoltasse. E nem ficasse rebelde, independente da decisão dele. Aí eu me ajoelhei lá no hospital, lá na hora lá, que me botaram para fora, eu não queria sair. Me ajoelhei assim, orei, pedi pro Senhor. Aí chegou um pastor, na hora que eu tava lá, assim, chegou um pastor Jean, lá da igreja Peniel. Até falou que conhecia o Senhor. Olha, eu vim aqui, vamos orar, o que tá acontecendo aí? A Helena, papapá. E nisso as enfermeiras já me conheciam do outro parto. Aí elas falavam assim, coitada, ela não aguenta. Ai, muita coisa pra ela, doutor. A gente escutava, né? Porque me lembrava do outro episódio. Aí ele orou comigo, foi todo carinhoso, falou que conhecia o pastor, tudo. E aí a Helena internou. Aí vamos pra UTI, aí ressuscitaram ela ficou bem, aí foi pra UTI. E aí, sem diagnóstico, sem nada, começamos uma luta A gente de um ponto de interrogação. A gente tem umas fotinhas fotinhas explicar dela o nessa problema. época. Exatamente, até então ninguém sabia o que que ela tinha. Olha lá. Nesse dia aqui, eu até mandei uma foto pro senhor dela. Pensando ali. Ó. E aí ela ficou 15 dias na UTI. Saímos de lá sem diagnóstico do que teria, com encaminhamento para vários especialistas. E nessa hora, você já falou, você já está antecipando minhas perguntas aqui, pastor. Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas já respondendo eu perguntar. Mas, e como é que estava assim? Você falou que o pastor orou, você acalmou, tinha um propósito e tal, mas eu nunca passei por momentos assim. Eu tenho o Henrique, que é um pouquinho mais velho que a Helena, né? Mas a gente fica vendido, não sabe o que fazer. E às vezes não tem o que fazer. É só orar mesmo e esperar, né? E como é que foi essa caminhada? Em cada especialista, eles davam alguma esperança? Falavam assim, não é isso aqui, é essa outra coisa? Ou sempre vinha, não sei, tem que estudar. Como é que foi esse movimento? Ainda mais na pandemia, porque na pandemia ninguém sabia de nada. Parecia que ninguém tinha estudado medicina. E tudo era para pandemia, tudo se voltava para COVID. COVID. Tudo era COVID. E ainda, se você tivesse qualquer problema, você tinha que lidar com a COVID. Dor no dedão, é COVID, deve ser Covid. Então, assim, aí saímos de lá, né? E nisso todo, a vida continuando, esse burburinho todo continuando, e a igreja novamente nos
Só complementando a igreja mais uma vez, segurando as nossas pontas ali, porque eu tinha uma outra criança, né, maior. E aí, com quem que tava ali nesse período? Era com um, era com o outro, alguém que ligava, ó, pode deixar ela aqui, eu pego ela, eu fico com ela. E aí a gente saímos do hospital, respondendo a sua pergunta, saímos do hospital, sem diagnóstico, com um medicamento que o médico passou, e aí? Esse medicamento vai segurar? Não sabe se é pro problema, a gente não sabia qual era o problema. Como é que vai saber se o remédio vai fazer efeito? Então, assim, eu chorava, eu olhava pra ela e falava, será que minha filha vai acordar amanhã? Será que a Helena vai ter uma crise daqui a pouco? Será que a Helena vai convulsionar daqui a pouco? E... Nem dormia direito. Não, porque como é que você fecha o olho? Se você fecha o olho e naquele momento a criança convulsiona ou passa mal ou morre, ou você acorda, a criança... Ele não sabe o que é, não sabe se o medicamento tá fazendo o efeito que é para ele fazer. Então, aí começamos a ir nos especialistas. Vamos em ginecologia, geneticista, neurologista, psiquiatra, pediatra. Então, aí começamos. E uma das coisas que a geneticista... Aí fizemos um teste genético, tudo certinho. E através desse teste genético foi constatado que a Helena tem uma doença neurológica rara chamada PAC-S2. PAC, P-A-C-S2. É uma doença neurológica rara que tem como consequência da crise convulsiva, que era o que ela estava apontando, ela estava dando crise uma atrás da outra, uma atrás da outra. Não tem cura. Não tem medicamento específico que segure essas crises. É hipotônico. Hipotônico é a parte muscular, né? A criança não tem tônus para segurar a cabecinha, para segurar o corpo. Pode desenvolver autismo, pode não falar, não andar, não comer, ter problemas de visão. Enfim, uma série de prognósticos. O prognóstico é horrível, é negativo. E uma das coisas que a geneticista me falava sempre, eu ia na consulta, ela falava exatamente assim, olha, eu não posso te prometer nada. E só vinha na minha cabeça aquele versículo, eu falo assim, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Só me vinha essa palavra na minha mente, sabe? Acho que tá em Hebreus 10:23, acho, né? Mas quem me prometeu é fiel para cumprir. Só vinha essa frase. E ela falava assim, vocês tiveram muita sorte. E o Orley falava assim, eu não tenho sorte não, doutora, eu tenho bênção. Falava pra ela. Só uma observação. O Orley é tramontina afiadíssimo. Com ele não tem esse de meias palavras, não. Se ele não concordou, ele já manda logo. Não existe isso não, doutora. Eu fico até imaginando ele falando aqui. Isso, não tenho sorte não, doutora. Eu tenho bênção. E ela, né? E aí, como é que você fala? O médico fala que não pode prometer nem que seu filho vai acordar no outro dia. Nem que o remédio que ela tá tomando, nem que ela vai falar. Porque a gente, quando engravida, a gente tem uma expectativa de que vai nascer um bebê, de que ele vai vir saudável, que você vai amamentar. Não existe. Vai crescer, aprender a falar. Vai falar papai, mamãe. Não existe a pessoa que fala assim, se vir com problema, se vir doente, não tem problema. Não, todo mundo cria a expectativa de um filho saudável, de um filho que vai falar, andar, comer. Agora, quando você recebe esse diagnóstico, não sei, não posso te prometer o que vai ser. É um baque, né? E aí, com quem que você conta nessa hora? Só com o Deus do impossível. Não tem pra onde correr. Deixa eu saber um negócio aqui. Sendo uma doença rara, porque tem pouco diagnóstico desse no mundo, no Brasil e tal. Como é que é esse percentual aí? Então, a gente não tem, assim, um número, né? Mas ela falou com a gente que os casos que tinham era assim, crianças ou não andavam, ou não falavam, ou a expectativa de vida era muito curta. Então, por isso que ela falava, não posso te prometer nada. Eu até entendo que ela, na condição médica dela e humana, ela não poderia dizer, sua filha vai andar, vai falar, vai comer. Ela fez o papel dela. Só que para um pai e uma mãe é muito duro ouvir. A médica falou de outros casos desses que ela já enfrentou? Não. Ela tem conhecimento? Não, ela nunca atendeu nenhum caso desse, o que ela sabia. Porque quando a gente recebe o diagnóstico do laboratório, o laboratório pede uma autorização para ser estudado. Porque como é raro,
ele quer estudar o caso, né? Ver como a criança se desenvolve, como é que vai ser. Tanto é que quando ela fez o teste dela, aí a gente pagou na época, era um valor bem alto. A gente fez o teste, foi para fora, foi nos Estados Unidos, aí ele volta. E aí a médica falou, você vai ter que fazer, o pai vai ter que fazer, a irmã vai ter que fazer, o irmão vai ter que fazer. Aí eu falei, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Só o da Helena já é 5 mil, uma média de 5 mil. Mas aí o laboratório, por questão de pesquisa, ele banca esse exame para os familiares. E aí a conclusão que chegou, não é meu, não é do Orley, foi a célula Helena que desenvolveu essa doença rara. Não tem nada a ver genético da família. Foi do genético da formação da célula Helena. Que situação. Nesse período aí, pesquisa, exame e tal, criança, foi desenvolvendo como? Normal, as dificuldades que ela teve? Conta aí pra gente. Não foi desenvolvendo normal, não. A gente conseguia perceber que ela tinha algumas características ali que nos mostravam que ela não estava se desenvolvendo. Helena, ela sempre foi muito molinha, ela engasgava muito. O diagnóstico foi batendo com que ela foi mostrando o desenvolvimento. Então, a partir disso, a gente entendeu que a gente precisava... que a gente tinha uma criança atípica e precisava tomar algumas decisões que com a Alice não foi necessário. Como a Helena começou com fisioterapia com 4 meses. Então, desde 4 meses, de 3 para 4 meses, ela começou com fisioterapia. Fisioterapia para quê? Para sentar, para andar, para estimular o corpo dela e o cérebro a fazer as coisas básicas da vida. Sentar, mexer a cabeça. Helena era muito caidinha lá. Tem vídeos e fotos dela fazendo fisioterapia, Alice junto. Ela fez natação. Então, assim, foi uma série de coisas que foram designadas para ela chegar onde ela chegou hoje. Então, é um trabalho árduo. Não é fácil, é muito cansativo. Então, ela precisou de muitas, ainda precisa, ainda faz, mas no início precisou bastante. Então, assim, um bebezinho de 4 meses levantava cedo, ia para fisioterapia, ela fez fisioterapia para sentar. Ela começou a andar muito tarde, ela foi andar já com 2 anos e meio. Ela demorou para comer, ela foi comer já mais de 1 ano. Como é que foi a transição, assim, de amamentação para comida sólida, frutinha, papinha, essas coisas? Foi triste. Chegou um momento, ela não aceitava, você botava na boca dela, ela cuspia, ela não sabia o que fazer com a comida. E eu tentava, e eu percebia, porque eu já tinha Alice, no segundo a gente cria uma certa experiência, né? Então a gente já sabe que tem coisas que vai acontecer. Vai cuspir, não vai querer, vai dar um trabalhinho. Mas a Helena, você botava na boca dela, ela ficava com a boca aberta, assim, ó. Ela não sabia o que fazer com aquela comida. E aí foi chegando... Musculatura da boca tinha problema? Ela usou tape, aí fez fono. Tape, aquele, tipo um band-aidzinho colorido. Sim. Pra estimular o músculo. E aí chegou num ponto que foi muito crítico, que a médica falou assim, olha, ela tá perdendo peso. Se ela não começar a comer, a gente vai ter que entrar com uma sonda para ela usar a sonda alimentar. Aí comecei a ir pra igreja, comecei a fazer quinta de oração, pedir oração. Fiz um propósito, vim na igreja, a igreja mais uma vez abraçando, sempre que a gente estava precisando, ou físico ou espiritual, vamos se juntar, vamos fazer. Como foi para andar também, a gente precisava que ela andasse e precisava de um colete na época. Uma criança normal anda com qual idade, mais ou menos? Até 1 ano, né? Até um ano. A fisioterapeuta falou que até 1 ano e 6 meses é normal a criança. Como é que foi com ela? Com ela andou com 2,5. Conta aí essa história do colete aí que você falou. Então, aí ela não andava. Aí as fisioterapeutas chegaram num senso, vamos estudar o que a gente pode fazer para estar ajudando nesse período de andar da Helena. Aí ela falou, olha, Stephanie, a gente precisa de um colete que vai dar sustentabilidade para ela, que vai fazer essa parte sensorial no tato com ela vai se sentir mais firme. E aí fomos pesquisar na internet, vamos ver quanto que é o colete. O colete, na época era 7.900, 8 mil reais. Como que a gente vai fazer? Aí entra mais uma vez a igreja, entra mais uma vez as pessoas.
E vamos fazer ação. Fizemos ação aqui na igreja, fizemos rifa solidária, fizemos campanha, teve gente que fez doação. E aí, mais uma vez, a família da igreja, o corpo de Cristo, né? Fez sustentou a gente mais uma vez nessa parte. A igreja disponibilizou a cozinha para eu fazer o almoço, que a gente vendeu almoço, teve rifa, enfim, foi um abraçar coletivo, foi uma campanha realmente que a igreja tomou, a família PIB tomou para ela. Ô, Stephanie, conta pra gente aí, como é que é esse colete aí? Me conta detalhes dele, né? O uso dela e para caminhar, o que ajudou mesmo ou não? Sim, foi importantíssimo, porque ele sustentava o corpo dela, né? Ela dava para ela essa sensação de firmeza que o cérebro não trazia para ela. Eu falo aqui de forma esdrúxula, os médicos se estiverem assistindo me perdoem, mas é como a gente entende, né? Sem ser na linguagem médica que é complicado. Mas ele dava essa sensação de segurança que ela precisava pro tato, né? Pro cérebro entender, olha, tá seguro, vamos andar. Então dava essa estabilidade que ela precisava. E foi fundamental, realmente. Ela chegou a engatinhar? Engatinhou muito pouquinho, assim, não chegou a engatinhar mesmo. Ela já foi andando, mas ela sentou, né? Com a fisioterapia foi estimulando sentar, aí foi estimulando ficar em pé. Ela mais ficava em pé do que realmente engatinhava. Mas aí, depois do colete, foi dando essa estabilidade e ela conseguiu andar, mas com atraso, lógico. Uma coisa que eu tenho aprendido com os meus filhos, eles têm me ensinado muito. Tanto o Henrique quanto a Esther, nos momentos deles. E a gente, como pai, a gente aprende muito com as coisas que os nossos filhos fazem. Conta pra gente alguma coisa que a Alice te ensinou, vendo toda essa situação, porque ela... Assim como lá pra gente, a Esther, ela era o nosso bibelôzinho. Aí o Henrique chegou, ela deixou de ter muita atenção pra gente passar a dividir a atenção. E eu imagino como deve ter sido, tanto para Alice, com a chegada da irmã, a alegria, agora eu tenho uma irmã, mas teve a questão também de toda a atenção que ela teve que demandar por conta da situação dela. E tanto você quanto o Orley, vocês aprenderam alguma coisa, vocês viram, assim, alguma situação que você falou, poxa vida, olha só, eu tô aqui dando tanta atenção para a Helena e a Alice está ali tranquila. Ela tá passando força. Às vezes a gente olha, a gente acha que tá deixando o outro de lado, aí o outro vem e fala assim, não, fica tranquilo, toma conta aí do meu irmão aí, da minha irmã, porque eu tô aqui, mas eu entendo. E também a Helena, né? Porque às vezes a gente olha e fala, poxa... No limite da exaustão, aquela semana complicada, ela vai dar um sorriso. Conta pra gente duas situações que vocês aprenderam aí, tanto com a Alice como com a Helena. Como é que foi a hora que deu aquele estalo? Falou, caramba, eu tô aqui descabelando, olha só, eles me mostrando que só basta confiar em Deus. Alice é uma irmã assim, eu brinco que eu só tive a Helena porque eu tive a Alice primeiro. A Alice é uma criança muito doce, muito meiga. E ela é muito parceira com a Helena. Em momentos assim que eu já estava desanimada, cansada, falando, a Helena não vai mais andar. Acho que a Helena, olha, eu tô cansada. E aí teve um dia que eu coloquei ela assim pra andar. Não, eu botei ela no corredor e ela ficou em pé na poltrona lá de casa. Aí eu falei assim, filha, tá muito longe pra ela não vai conseguir. A Alice queria que ela andasse da poltrona até lá no espelho. Aí eu falei, filha, ela não vai conseguir. E ela falava assim pra mim, vai sim, mãe, confia. Ela vai conseguir sim, ela consegue. Confia em Deus. Aí ela falando assim pra mim, tipo assim, ela, mãe, que é isso? Que desânimo é isso? Ela vai conseguir, não tá trabalhando pra isso? E aí ela colocou e eu fiquei olhando. E depois a Helena não foi. Ela pegou e foi. Ela é a maior... Quando eu tô desanimando, eu vejo que a Alice, tipo assim, vamos, mãe, vamos. E um outro momento foi agora recente, quando a Helena teve uma crise bem forte de asma, que a gente precisou ir pro hospital. E ela foi aprendendo, assim como a gente, a lidar com a situação. Antes ela chorava muito, antes ela ficava muito desesperada, como a gente. E aí, dessa vez, ela foi bem quietinha no carro, assim, sabe? Assim, ela tava bem quietinha, assim. A hora que chegou lá, a Helena estava sendo atendida e ela falou assim, falei, olha, filha, que bom, você foi bem tranquila dessa vez. Mãe, eu fui só orando, pedindo para Deus. Eu fui só orando, pedindo para Deus. Eu falei, muito bem, filha, certinho. Então, assim,
eu tô aprendendo, ela tá aprendendo, eu tô aprendendo com ela. Então, assim, os filhos realmente vêm para nos ensinar coisas que a gente precisa aprender e que a gente só vai aprender com eles. Porque são nossos filhos. Então, assim, e a Helena a Helena me ensina todo dia. O que a Helena me ensina? Que a gente tem que dar valor a cada pouquinha coisa do seu dia. Você comeu hoje, agradeça a Deus. Você andou hoje, ô bênção. Não reclama porque você tá a pé, não. Agradeça porque você tem pé para andar a pé. Se a sua perna funciona. Ah, se você tá cansado, que bom que você tá cansado porque você fez alguma coisa que te deixou cansado. Ah, fez xixi, foi no banheiro, fez suas necessidades. Oh, glória a Deus por isso. Então, a Helena veio me ensinar que tudo é importante, que a gente tem que glorificar a Deus por tudo. As mínimas coisas que às vezes passam batida no dia a dia. A gente não percebe. Poxa, olha, hoje eu comi. Eu tenho a comida e posso comer a comida. Isso é importante. Como é que foi, assim, o dia em que você viu a Helena dando os primeiros passos? Conta aí. Ah, eu fiquei muito feliz, porque eu botei ela lá e aí ela foi direitinho, assim, pra frente do espelho. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei assim, glória a Deus, tá dando certo. Todo esse cansaço, toda essa fadiga, todo esse desespero, essa incerteza agora se concretiza, né? Porque a gente pede, lógico que a gente pede assim, para Deus, ai Deus, faça isso, mas a gente é humano, a gente tem a nossa parte humana, né? Falha, carnal, que fala, ai, mas será que vai? Será que é isso que Deus quer? Então, assim, a gente pede, mas lógico que medo a gente vai ter. E aí eu fiquei tão feliz nesse dia, eu fiquei tão feliz que eu mandei no grupo da igreja. Foi o primeiro lugar que eu coloquei, eu joguei lá. Eu lembro. Aí eu falei, olha só, benção. Aí coloquei lá e todo mundo vibrou. E é muito gostoso isso, de você tá no difícil, tá todo mundo triste. Assim, não que as pessoas tenham que ficar tristes, mas assim, as pessoas têm essa empatia em colocar no seu lugar e dizer, nossa, tá precisando, realmente, que difícil. E te abraça. Aí na hora da alegria também, todo mundo se alegra junto. Então, assim, é uma emoção muito grande. Toda vez que a Helena tem uma conquista. Eu lembro também, pastor, que teve um dia que o senhor estava orando, acho que encerrando o culto, era um momento de oração, alguma coisa, a igreja estava em silêncio. A hora que o senhor terminou a oração, foi o primeiro amém que a gente ouviu, foi o da Helena. E ela estava começando a falar ainda, mas falou o amém perfeito, assim, não, é amém. Daí todo mundo até se emocionou, falou, olha só, maravilha. Foi diagnosticado que ela não falaria, né? Sim. Como é que foi esse processo da fala aí? Também. Fonoaudióloga, essas coisas? Sim, fono, muita fono. Tinha semana que a gente tinha terapias de segunda a sexta, sábado. Então era todos os dias. Às vezes eu ia 2 vezes por dia em Resende, de manhã e depois à tarde com a Helena de novo. Assim, foi bem cansativo. Ela ainda está em processo de fala, né? Apesar que hoje a gente entende o que ela fala, mas às vezes tem muita coisa que a gente ainda não entende. Mas é conquista, sabe? É muita alegria. Aí ver assim, o agir de Deus na minha vida, na vida dela, na vida da minha família. Porque como é que eu vou explicar que se não é Deus? Se a medicina me diz, a ciência me diz que ela não poderia fazer nada disso. E aos poucos a gente vai conquistando. Lógico que eu tenho que fazer a minha parte como mãe, Murley, como pai, de levar elas na terapia, aceitar o diagnóstico, entender que ela precisa de um pouco mais do que uma criança típica precisaria. Mas sem dúvida, tem o agir de Deus em tudo isso nas nossas vidas. Ela ultrapassou todos os prognósticos, né? Sim. Todos, né? De alimentação, fala, locomoção. Sim, os médicos falam. O cérebro entendendo, né? A parte cognitiva, tudo, né? Hoje ela está com quantos anos? 4. 4 anos e... 10 meses. 10 meses, quase 5 anos. Quase né? 5. Agora em março ela vai fazer até 9, né? Uma coisa assim. Eu te conto. Stephanie, por esse período crítico que você passou, como é que foi conviver com a possibilidade de perder ele? Então, é muito difícil você pensar que você vai perder um filho a qualquer momento. O medo era diário. Não vou dizer que hoje eu ainda não tenho medo. Tenho, lógico que tenho, mas menos do que no início, quando a gente está recente nesse processo. No primeiro ano, eu não tinha caído a minha ficha ainda. Eu achei que ia passar e dar tudo certo.
E não tinha caído na minha ficha que a Helena ia ser uma criança que ia precisar para sempre, por um tempo, né? Então, assim, foi muito desgastante. A cabeça da gente fica mal, a gente fica cansada. Mas você não tem outra opção. A única opção é seguir. Medo tem, dificuldade tem, financeira, físico, psicológico, emocional, espiritual. E é sempre, por isso que eu falo que nessa hora é sempre bom você ter uma família na sua comunidade religiosa. É muito importante, porque quando a gente tá fraco, é ela que vai nos sustentar. Quando uma perna tá mal, é a outra que te segura. Por isso que a gente precisa fazer parte de um corpo. Porque se uma perna falha, é a outra que te ajuda. Se você não consegue com a perna, você consegue com o braço. Boa comparação. Pô. Stephanie, hoje, 4 anos e 10 meses. A gente conhece a Helena, um doce, carinhosa, afetuosa, benção, envolvida, interage com a gente. É difícil falar que ela não é uma criança normal, né? Porque a gente conhece a história, mas é uma bênção. E aí, me diz assim, qual é a importância, você como mãe, a importância da igreja no processo de socialização de uma criança como a Helena? Pastor, importantíssimo. Até os terapeutas dela falam. Eu acho muito legal que vocês vão na igreja, que vocês têm esse apoio da comunidade religiosa. A Helena começou... A gente não sabia que ela era autista, né? Aí, com o tempo, ela começou a não aceitar mais as terapias. Ela chorava muito, mas muito, assim. De eu chegar aqui e falar, gente, tô exausto, eu não aguento ficar 1 hora com a Helena na fisioterapia chorando, porque ela não queria ser tocada. Ela não queria que pegasse ela. Como que vai fazer fisioterapia sem pegar? E aí a gente precisou ir para psiquiatra e foi diagnosticado. O autista tem esse problema com toque, né, com olhar, essas coisas todas. E é até engraçado ela falar isso agora, porque eu nunca fui tão abraçado por uma criança como eu sou pela Helena. É o tempo todo. A Esther, desde que a Helena é bebezinha, tia, posso pegar? Ela falava, pode, se ela quiser ir com você, pode. Como a Esther também é um exemplo de resiliência e de persistência. Ela nunca desistiu de pegar a Helena. Ela sempre queria pegar a Helena. A Helena não ia. Aí até que chegou agora, ela adora a Esther, quer a Ter. Então, assim, ela nunca desistiu. Falou, também não vou mais querer pegar essa criança. Não, ela nunca desistiu de querer pegar a Helena. E a gente nunca deixou de vir na igreja porque ela não queria ser tocada. Lógico que eu entendo mães que têm dificuldade com a criança atípica de ir para a igreja, porque a criança tem um outro comportamento. E a gente fica envergonhada, pastor, eu não vou mentir não. Muitas vezes a Helena vinha para a igreja e ficava deitada lá na frente, né? Ela gostava do chão, porque o chão é frio e isso equilibra, né? Traz um conforto para eles. Então, ela vinha e ficava lá na frente. Isso me incomodava. Eu falava assim, ai meu Deus. Prestando atenção no pastor, tá prestando atenção no chão, na Helena. Só que o senhor mesmo nunca se incomodou, ninguém nunca falou que estava incomodado com a Helena. A igreja sempre abraçou a nossa causa, a causa da Helena, nunca ficou incomodado com nada que ela fizesse. Pelo contrário, ficava todo mundo sempre muito feliz. Mas é desafiador você levar uma criança para um lugar em que é um momento de meditação, um momento de oração, e a criança não para, a criança sobe, a criança anda, a criança sobe lá em cima. E não é todo lugar que tem esse olhar. Hoje a gente entende com essa informação, né, que as pessoas estão aprendendo também sobre o comportamento atípico, TDAH, todas essas doenças que estão tendo tendo mais informação e acesso. Mas é desafiador, tá? Você tá até com os colares aí. São delas? São. Então, assim, aí a gente sai e procura colocar. Aqui na igreja quase eu não venho mais. Eu venho aqui na igreja mais quando teve o congresso, né? Aí eu trago pra pessoa entender, porque às vezes pode vir gente de fora e ver o comportamento dela e não entender. Mas hoje eu trago ela, a gente usa esse cordão para identificar que a criança tem uma doença, né? Um transtorno. Que é uma criança atípica. Tem esse aqui que a gente também fez. É muito importante. Esse aqui, quando você vai tirar a identidade da criança, você vai lá no Detran, tira a identidade e já vem esse cartãozinho de que a criança tem uma deficiência. Ou adulto, né? Qualquer pessoa atípica, com neurodivergência, deficiência física, tem direito a fazer. E você faz através do Detran, junto com a sua identidade. Então, a gente fez o dela, ela tem direito também a estacionamento, né? Toda essa coisa
que hoje a lei nos permite ter. E que é importante para as pessoas terem respeito. Não é um benefício, é porque a pessoa precisa, ela não tem tempo de esperar. Então ela precisa estar mais próximo, na fila, para ser atendido primeiro. Olha, a gente tem visto nos últimos anos muitos casos de diagnóstico de autismo que não acontecia no passado. Muita gente diz que diagnosticavam como outras doenças, mas era um autismo. E a gente não sabia. Hoje a gente sabe, mais ou menos, né? E tal. Mas fala-se que os mais difíceis de perceber e entender são os pais, né? Que dica você dá para os pais aí, né? Sobre comportamento do filho e tal, para identificar alguma síndrome dessa, ou, como você disse, uma criança atípica? Isso. A gente fala criança atípica, aquela que não tem um desenvolvimento comum como as outras crianças, que precisa de um tratamento especial. A dica que eu dou, pastor, olhe para o seu filho, né? Ele vai te mostrar algo. Você tá vendo que não tá falando, você tá vendo que ele tá demorando para andar, não tá gostando muito de ser tocado, tá uma criança muito inquieta, muito estressada. O pai e a mãe nascem com feeling, né? Como a gente diz, com um feelingzinho assim. Tá te incomodando? Procure. Procure, aceite o diagnóstico, porque o diagnóstico não é sentença. Não é uma sentença para o seu filho. Pelo contrário, o diagnóstico é um recomeço. Porque depois que a Helena descobriu que ela tinha o autismo, ela começou a fazer terapias específicas para o autismo. E foi como uma virada de chave, assim, na vida dela. Então, assim, ela passou a aceitar as pessoas, ela passou a olhar para a gente, ela passou... outra coisa, não se esconda se você já tem esse diagnóstico. Não deixe de ir nos lugares, não deixe de frequentar a sua igreja, não deixe de ir na escola, não deixe de ir numa festinha. Sociabilize o seu filho. Não é vergonha você... Porque, agora falando na comunidade religiosa, dá a impressão que a gente fez algum erro, que a gente cometeu algum pecado e que a gente está pagando. Deus não é um Deus de castigo. Ele não castiga a gente. Aconteceu, foi algo que aconteceu. Deus te ama, Deus ama seu filho. Ele quer você ingressado na sua comunidade religiosa. Ele quer você perto dele. Jesus ama as crianças atípicas, ama a família das crianças atípicas. E eu sei que é difícil aceitar. Ele morreu pelos autistas também, né? Sim, com certeza. Eu acredito nisso. Então, assim, é difícil, mas não deixe. Aceite o diagnóstico. Não é fácil. Não vou dizer assim, tudo bem, eu quero ter um filho autista. Não é isso. Né? É aceitar. Agora meu filho vai ter uma nova oportunidade, um novo tratamento, um novo recomeço designado para ele. Porque vai saber o que fazer, como fazer e como ajudar ele no desenvolvimento dele. Como é que você trata algo que você não sabe? Certo. Nós temos mais fotos da Helena aí, né? Põe ela pra gente aí, olha. Fazendo elétrica, terapias. Né? Ela ainda continua fazendo terapia, ingressou na escola. E ela já tá ali, olha, com a roupa camuflada, olha. Como é que é o nome dessa roupa aí? Farda, não. Farda, vamos dizer que é farda. Eu camuflada. lembrei o nome, mas é melhor falar farda. Aí é da roupinha do Dedê? Body. Body, né? Isso, o bodyzinho. Aí ingressou na escola, foi indicada. Ela está estudando, ela está na escola? Está na escola, ingressou o ano passado. Graças a Deus, foi muito bem aceita na escola. Ela aceitou muito bem a escola. O pessoal gosta muito dela. E ela adora a escola. E eu já tive a oportunidade de levá-la para a escola, sabe? E ela é assim, ela desce do carro, pega a mochila, tchau. Nem olha para trás. Não olha para trás, não cria caso. Ela ama ir para a escola, ela quer ir para a escola. Às vezes eu levo ela no colo, né? Tem que atravessar a rua. Aí ela fala, não, tio, chão, não sei o quê. Pega a mochila igual a irmã, sai arrastando aquelas bigornas que essas crianças levam hoje, não sei não. E ela vai embora e não tá nem aí, vambora. Que coisa legal, rapaz. Tem mais? Lá na fono, o senhor me perguntou se ela fez fona lá para comer. Ela tá vendo? Aqui é o tape. Esse é o tape que eu falei que ela usa lá, ó. Ali ela tava com problema, né, da boca. Que isso, não ficava fechava, muito né? aberta. Isso,
Aqui foi a primeira vez que ela colocou a carninha na boca. Ela Hoje come facilmente, tranquilamente. come. Ainda tem a seletividade, né? Ah. Come alguma coisa ou outra, Ah, não mas, come. Mas isso aí... Outra criança. Gosta de comer, pastor, porque Gosta. essas vezes que eu tive a oportunidade de levar ela à escola, às vezes do nada a gente está conversando, ela não, eu gosto de macarrão, gosto de hambúrguer, batatinha, eu tô com fome. Eu falei, que isso, você acabou de almoçar não, tio? Batatinha. Eu falei, é isso aí. Ela gosta muito de um pão com requeijão, né? Gosta, pão com requeijão, Yakult. Cheio de dobrinha. Tem mais foto aí? Olha a Helena hoje aí. Essa é a Helena. Essa hoje. é a alegria, a vida. Que benção. Pois é. Tenho só agradecer a Deus por essa oportunidade de ter essa criança que veio mostrar pra gente que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Deus continua fazendo milagres nas nossas vidas. Basta a gente crer. A importância de ter uma família em Cristo, todos acreditando no mesmo Deus. Eu fico emocionado porque a igreja é até hoje a nossa família. Hoje a gente está bem próximo, né, Mota? Uhum. Pastor, na época que eu tive internada lá com ela, eu chegava meia-noite, gente. Meia-noite. Eu cheguei do hospital meia-noite. Ele passa aqui que tem um caldinho aqui. Tava frio na época, né? Assim, meio frio, porque eu saía tarde. Sempre tinha uma comidinha. Então, assim, sabe? As coisas, Deus preparando pessoas nos mínimos detalhes. E vai ser pessoas que vai fazer por pessoas. Deus tem todo o poder de descer aqui e fazer. Mas Ele quer que as pessoas façam por pessoas. Então, assim, eu tenho muito a agradecer essa igreja. Se você não tem uma igreja, você está convidado a participar da nossa igreja. Pais, levem seus filhos à igreja. Não se prendam a um diagnóstico. E eu sou eternamente grata a essa igreja, ao Deus que não precisava me dar nada, não precisava fazer nada por mim, que Ele já fez. Mas mesmo assim, Ele tem feito e continua fazendo pela minha família. Amém. Mota. Então, pastor, acho que é isso, né? É isso aí. Graças a Deus. Que forma encerrar com um discurso desse, com uma foto linda daquela ali. Põe a foto dela de novo lá, Põe de novo aí Marcos. pra gente, Marcos. Por favor. Então, olha aí, ó. Nós olha vamos aí, encerrar, coisa então, linda. nosso podcast. Obrigado pela presença aqui agradeço. com a gente. Olha, edificou. Aqui é o podcast PIB, podcast PIB, uma conversa que edifica. Edifica. E hoje você fez o nosso slogan aí valer. Amém. Glória Edificou. a Deus. Não que os outros não tenham feito Com também, né? certeza. Mas hoje foi um prazer imenso. Então, um beijo na Helena por nós, na Alice e no Orley. Tá. Tá bom, querida? E eu deixo aqui. Pro Orley eu mando um abraço. Ah, tá. É porque ele falou que era feio, meu marido, no início. Acha, gente? E eu quero agradecer a igreja mais uma vez, a todos da PIB que passaram pela PIB, que estiveram aqui, que hoje já não estão mais, mas que continuarão nos nossos corações, que fizeram parte da nossa história. A todos que estão assistindo, tendo a oportunidade, venha nos visitar e continue nos seguir aí no podcast, que vai vir benção em cima de benção. Isso aí. Obrigada, gente. Um abraço a todos, até próximo encontro. Não esqueça. Curte, compartilha, comenta e pode falar com a gente no WhatsApp também, gente, porque a gente vai seguir aí todas as dicas que vocês estão passando, porque isso é muito importante para a gente estar cada dia melhor.